Bem, pessoal, vou dar uma dica aqui para a construção do sistema para a nossa lanchonete. Bem, como que vai ser o algoritmo? Como é que nós vamos fazer? Primeira coisa que você tem que fazer é analisar a questão. Qual é o problema? O que que se pede? Bem, primeiro se pede para nós construirmos um menu, né? Com essas características aqui, ó, com um código 231, 237, tal, o produto, tal, suco, salgado, refrigerante, e os valores aqui estão. Então vamos construir um menu igual a esse aqui. Para construir esse menu, você já viu lá inclusive tem alguns exemplos aí na calculadora como é que faz para mostrar o menu. Você não precisa usar nenhuma lógica nem nada. Basta criar, usar só o comando escreva e preencher as linhas aqui, cada linha dessa você vai utilizar, tá? Só um comando escreva e preenchendo com os caracteres, tá? Dentro dos parênteses. Tranquilo? E no final coloca aqui, eu escolho uma opção. Bem, outra coisa que nós ter que ver. Sabemos que vamos utilizar uma estrutura de repetição aqui. Por quê? Porque você vai sempre digitar para para adicionar o item e 2 para fechar o pedido. Então toda vez que você abre um programa, você já tem a primeira opção para adicionar um item, né? Automaticamente. Na verdade, ele vai te dar essa opção para mostrar ou fechar. E aí você escolhe um. E aí, imagina que o usuário digita aqui o código 331. E aí depois vai pedir a quantidade. Fechou isso aí, ele vai perguntar novamente se ele quer adicionar mais itens ou não. Tá? Então, isso significa que nós estamos num loop, tá? Que vai ser só vai ter uma condição de parada. Qual é a condição de parada? Quando o usuário digitar o número 2. Quando digitar o número 2, ele para. Então, logo sabemos que aqui vamos utilizar uma estrutura de repetição. Bem, primeiro, como vimos, vamos criar o menu. Escreva. Tá. Eu vou colocar só a palavra menu aqui, tá? Mas você sabe que vai ter que criar o menu conforme está lá na especificação da atividade, tá? Só vou para a gente ganhar tempo. Bem, vamos estudar que estrutura de repetição vamos utilizar. Nós temos três. O para, a estrutura de repetição para, né, até, ela não depende muito de condição, porque ela repete uma quantidade fixa de vezes estabelecido pelo programador. Então essa já está descartada. Nós temos duas, o enquanto e o repita. Bem, o enquanto ele faz a condição antes, né, da análise. Bem, se eu digitar 1, essa opção tem que estar fora, tem que ler esse número fora, digitar 1, para eu poder entrar no laço. Quando eu sair, esse número já vai ser 1, né? Porque eu digitei o número 1. A minha variável recebeu o número 1. Vou dar um exemplo aqui, a variável x. Eu digitei 1, ele entrou no loop enquanto, adicionou no início. Aí eu continuo adicionando os pedidos. Quando eu voltar para lá, o meu x continua 1. Então ele vai ficar no loop infinito, tá? A não ser que eu altere ele no final para pedir para o usuário digitar de novo 1. Então não seria interessante. O que eu posso fazer? Então fazer essa análise no final, né? Já entro primeiro no loop e faço essa análise no final. Essa análise da condição. Então nesse caso só nós temos uma opção de estrutura de repetição que faz isso. Qual é? É o repita, né? Repita até, ó, a análise vai ser no final. Então essa condição eu faço aqui, no final do repita, né? Até aí a condição. Bem, dentro do meu repita eu vou colocar assim, ó, para aparecer várias vezes, né? Escolha uma opção. Aí o usuário pode digitar 1 ou 2. Mas nesse caso, claro, você vai fazer bonitinho do jeito que está lá na especificação da atividade, tá? Escolha uma opção. E aí, eu vou ler essa opção, né? Leia. Vou colocar a variável OPC. Bem, como os números que eu vou digitar é 1 ou 2, eles são do tipo inteiro. Então, o meu variável OPC, que vai receber esse número, vai ser do tipo inteiro, tá? Pronto. Então, qual é a minha condição? Ele vai ler isso aqui até o OPC for igual a 2. Quando for 2, ele sai do loop, tá? Vamos ver como é que fica. Vamos executar aqui. Deixa eu só dar um espaço aqui para ficar melhor para a gente. Pronto. Fazer assim. Bem, eu tenho aqui, ó,
Opa, colocar o menu também aqui, um escrival. Ok. Pronto. Menu, né? Imprimir o menu aqui em cima, que é todos aqueles desenhos. Aí escolha uma opção, 1 ou 2. 1 para adicionar, 2 para sair. O usuário vai digitar 1. Aí vai, percebe que ele veio aqui embaixo, não tinha nenhum outro comando, ele voltou. Vou digitar 1 novamente. Vai continuar adicionando itens, né? Se eu digitar 2, ele sai. Beleza? Então esse aqui é o nosso loop que vamos utilizar para usar estudo de repetição. Tem um detalhe aqui, pessoal, tá? Um detalhe muito interessante, ó. Eu vou digitar 1 e 2. Se eu digitar 2 agora, o que que acontece? Se eu der Enter, ele sai. Só que eu vou digitar 4. Olha só o que acontece. Ele continua adicionando item, mas não era para digitar com 4, era para digitar só com 1. Só com 1. E o 2 era para sair. Se eu digitar 3, ele continua adicionando item. 7. Então, o que que acontece? Eu tenho que digitar 2 aqui para sair. Eu tenho que filtrar essa leitura. Então, aí eu vou usar uma estrutura de condição aqui dentro do meu repeater, tá? Da minha estrutura de repetição. Uma estrutura condicional. Ou seja, o se. Se o meu OPC for igual a 1, aí você sim adiciona, né? Adiciona itens. Tá certo? Se não, ou seja, se não for, opa, se não for, o que acontece? Se ele não for igual a 1, se ele for igual a 1, ele vai adicionar o item. E se ele for qualquer outro número que não seja igual a 1, ele vai fazer outra coisa. Então eu tenho que filtrar, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, se o meu OPC for diferente de 2, aí ele escreve uma mensagem para o usuário. Opção inválida. Tá? Aí eu vou finalizar esse se. E finalizo o outro se, que está mais afora. Agora sim, eu tenho aqui uma opção, ó, uma estrutura de condição, que é um se e um senão. Dentro desse senão tem um outro se, ó. E esse se que está aqui dentro não precisa do senão, tá? Então vamos executar. Escolha a opção 1. Opa. Faltou então aqui, né? Vou colocar então. Continua. Deixa eu ajeitar isso aqui. Vou colocar um L aqui. Um L aqui também. Pronto. Então, escolhi uma opção. Vou digitar 1. Ó, adicionei um item. Escolho uma opção. 1. Adicionei o item. Vou escolher uma opção, vou adicionar 4 agora. Ou faltou então aqui também. Ou não. Pronto. Aí apareceu o que? Opção inválida. Vou adicionar 5. Opção inválida. 7. 3. Mas se eu digitar o 2, o que acontece? Fim. Tá? Ou seja, ele só vai executar isso aqui se ele for qualquer outro número diferente de 2, tá? Se for igual a 1, ele vai adicionar. Se for diferente de 2, ele aparece opção inválida. E se for o 2, o que acontece? Ele finaliza, tá? Então, essa aqui é a estrutura que pode ser uma das estruturas que você pode utilizar, tá? Tem como utilizar enquanto? Tem sim, como utilizar enquanto, mas é uma outra lógica. Isso aqui é só uma dica que eu estou dando, tá? Bem, para adicionar aqui, pessoal, o item, você vai adicionar aqui dentro, tá? Nesse espaço aqui. Dentro do se, ó, se a opção for igual a 1, aí você vai adicionar os itens, fazer todo o cálculo do total aqui dentro desse se, ó, tá? Aqui você pode usar uma escolha, né? Uma escolha caso. A variável de adicionar os itens, você pode colocar lá uma variável que vai receber as opções, né? E nós temos aqui a opção, ó, 2, 3, 1, caso seja 2, 3, 1, você vai multiplicar por esse valor, a variável total, ou somar. Caso seja 2, 3, 7, você vai somar. Então, você vai ter uma variável total, aqui no caso, né? Que vai estar sempre, vou colocar aqui, ó, total.
Essa total tem que ser do tipo real, já que nós vamos trabalhar com números quebrados, tá? Essa variável aqui, vou colocar aqui, ó, total recebe total mais, vou colocar 2. Olha só o que acontece. E no final, depois que eu sair do repita, eu mando mostrar a variável total. Escreva total. Vou mandar mostrar minha variável total. Vamos ver o que acontece aqui. Só para a gente estudar esse negócio aqui. Vamos lá. Ajeitar aqui meu algoritmo. Pronto. Então, vou colocar toda vez que eu... O que eu fiz aqui? Ó? Toda vez que eu escolher a opção 1, minha variável total vai receber o número 2. Tá? Então, ó, 1, minha variável total recebeu 2. 1, minha variável total recebeu 2 de novo. 1, minha variável total recebeu 2. 1, minha variável total recebeu 2. Agora eu vou sair. Vou digitar o 2. Mas é o que acontece. Aqui, ó, eu tenho 2, mais 2, mais 2, mais 2. Que vai dar quanto? Dá 1, 2, 3, 4, dá 8, né? Então, minha variável total tem que resultar 8 aqui, tá? Então, vamos lá, vou apertar o 2 para sair. Olha, total igual a 8. Então, é mais ou menos essa lógica que você vai utilizar para construir esse algoritmo, tá? Esse programa, para esse programa aí. Tá certo, pessoal? Coloquem aqui o nome dos autores aqui em cima, tá? Tudo comentado direitinho, tá? Dos participantes, a função, tá certo? Então, a dica que eu posso dar é essa aí. Fique agora aí, estudem, fique com essa dica aí. Bons estudos, tá certo? E qualquer coisa estamos aí no fórum. Valeu, um abraço, galera, até mais.